Agora, Flávio Prado, essa guerra declarada entre a presidente e a maior organizada, vale dizer que agora não é mais só a organizada, tá? Eu acompanho muitas páginas aí de todos os clubes nas redes sociais e elas vêm atacando muito agora as páginas de Palmeiras, a Leila Pereira. Principalmente depois que ela tirou foto lá com o Pedrinho do Vasco, gerou uma revolta que eu não entendi também. Ela pode se reunir com o Pedrinho, dar dicas pro Pedrinho, só que já ligam, a Leila é vascaína, tá brigando com a organizada do Palmeiras. Será que a Leila pode apoiar o Pedrinho no Vasco e ir pro Vasco? Mas pode também patrocinar os dois. Não seria a saída de um pro outro. Agora, até que ponto essa guerra declarada entre organizada e presidente pode interferir no desempenho do Palmeiras dentro de campo? Olha, fica muito claro que o interesse do Palmeiras é secundário nessa história toda. As tais torcidas, eu falo isso sempre aqui, todas, sem exceção, elas pensam nelas, não nos clubes. Elas são instituições particulares que ganham fortunas usando o nome e as marcas dos clubes. Quase sempre tem apoio direto ou indireto dos clubes, ou seja, recebem grana ou recebem ingressos que eles vendem mais caros, uma série de situações, uma série de benefícios. Ou seja, tal do amor ao clube não existe. O que eles estão fazendo o time ficar apavorado em campo, porque os jogadores, eles são mimimizentos mesmo, e os caras têm medo desse pessoal, porque quando há alguma coisa diferente, ligam na casa do jogador, apertam o jogador na rua, a gente sabe disso. E aí, para a coisa virar para os jogadores, é um passo. A Leila, pelo que eu estou vendo, está mantendo a tranquilidade, ela não está nem aí. Ela está levando a coisa muito bem. Mas sim, ela que criou esse monstro. Quando ela dava grana lá pro carnaval dos caras, e quando ela cortou, porque houve um desacerto dos caras com o assessor dela, ela cortou, ela falou, não preciso de vocês, de fato não precisa mesmo. E aí ela cortou, e aí virou essa guerra, porque os caras querem a grana deles de volta. É esse o negócio. O time de futebol, o Palmeiras, não está envolvido nisso. E aí lançam situações e tal. Alguém pode dizer, Palmeiras, alguém foi dito aí, muita gente acha isso, e eu respeito, que o Palmeiras deveria ter reposto os jogadores que perdeu. Tá bom, até poderia. Mas o nível da base do Palmeiras é altíssimo. E o técnico, Abel Ferreira, não aproveitou esses jogadores. Ele, ao contrário, entra que demorou para entrar e tá na cara que ele tinha que jogar. A gente vê isso. Esse menino Kevin, o Luiz Guilherme. Olha quantos jogadores o Palmeiras tem. Você vai contratar jogador mais ou menos, que vai inclusive inibir a entrada desses jogadores. E vejam as contratações que foram dadas ao técnico do Palmeiras, ao Abel Ferreira, o fracasso que elas foram. Ele não acertou uma contratação. Nada. Tudo que ele pediu até agora fracassou. Ele pediu a Atuesta, ele pediu o Tabata, ele pediu o Flaco Lopes, ele pediu o Merentiel. Nada funcionou. Pode ter um outro que funcionou que eu não estou lembrando aqui. O Murilo e Piquet. Murilo foi bem, tá certo. Então, sabe, muito erro e muito caro. O Flaco Lopes é o jogador mais caro do Palmeiras, salvo engano, sim, da história do Palmeiras. 10 milhões de dólares. E o cara não joga. E o cara não põe, quando põe, o cara não funciona. Então, esse tipo de coisa, você não pode dar essa carta branca para um cara que errou tanto nas contratações. E outra coisa, o time do Palmeiras está jogando mal, tecnicamente mal, taticamente mal. Não há ideias, não há nada. E o técnico é blindado. Eu até acho que há um respeito por ele, tem que ter por aquilo que ele conquistou. Mas a verdade é que ele tem muita culpa nesse ano. O time não está funcionando. Ele está inibindo a entrada dos jovens jogadores. Agora está partindo para isso. E quando ele foi eliminado pelo Boca, muito por falha dele, que demorou para colocar os jogadores que poderiam melhorar. O time melhorou muito com a entrada do Kevin e do Hendrick. Então, muito da eliminação se deve ao treinador. Ele transfere essa culpa para a direção do clube. A coletiva dele foi essa. Eu não tive aquilo que eu pedi de reforço. Tal. Ele não assumiu as falhas dele. Então, há uma blindagem em cima do treinador que não se justifica. Ele está errando. Ele fez coisas legais? Fez, sim. Quando, por exemplo, a final do Santos foi um acidente. Ganhou como podia ter perdido. Mas aquela final contra o Flamengo, ele teve uma participação efetiva. Jogadores mesmo falaram, o primeiro gol foi uma jogada que a gente trabalhou em cima dos erros do Flamengo. Ok. Mas agora ele está muito mal. Ele não está bem. É aquela história do terceiro ano do Guardiola. Até o Guardiola, ele coloca algumas dúvidas sobre o Guardiola. Mas o Guardiola, né, que é o maior técnico de todos, fala muito que o terceiro ano é complicado. E ele está vivendo o terceiro ano. Por que é complicado? Porque o cara que trabalha na motivação, como é o caso dele, tem mais dificuldade de motivar. Esses jogadores, eles são muito ganhadores. Quando você tem jogadores... Quando o cara conquista muita coisa, você remotivar é muito difícil. Cobrar mais o treinador, né? Quando ganha, o treinador é um gênio. Quando perde, a culpa é da presidente. É meio esquisito isso, né? O gênio é... o cara foi ótimo, mas ele errou.
O cara foi ótimo, mas esse ano não está sendo ótimo. O que está rolando? Não se cobra. O cara ganhou uma blindagem que ele... Mas na Libertadores você acha que dá pra cobrar o Abel? Porque Não, mas aí que eu acho que dá pra mas nós estamos falando uma coisa. O Palmeiras fez um bom segundo tempo contra o Boca, desperdiçou muitas chances. Mas o Palmeiras não fez as chances que teve. Ele demora... Eu achei uma vergonha como eu achei o Flamengo. Mas o que acontece com o Palmeiras? Ele tem o Endrick e o Kevin quando entra no segundo tempo. Aí o time melhor. Por que não fez isso antes? Poderia ter vencido lá em La Bombonera. O time do Palmeiras, é claro que ele é melhor que o time do Boca. É óbvio. Aliás, o elenco do Palmeiras é óbvio que ele é muito melhor que o do Fluminense e muito melhor que o do Boca. Lógico, como o Flamengo. O Flamengo não pode ser eliminado pelo Olímpia. Se tudo estivesse normal, a final seria Palmeiras e Flamengo, se eles não se encontrassem antes. São os dois grandes times da América. Então, houve falha, sim, do Flamengo e houve falha do Palmeiras. Se não houver, isso acontece no futebol também. Só que não se cobra o trabalho do treinador, que é um trabalho muito ruim. E ontem o Piperno me passou uma informação, é do Trivela, né? Toda vez que volta de data FIFA, Palmeiras volta pior. Palmeiras perde. Isso acontecia com o Flamengo até o Tite assumir. 5 derrotas seguidas. Então, as duas vezes em março, 2 vezes em junho, julho e 2 vezes agora. E não esqueçamos que uma dessas vezes, eu não sei se na outra vez também, o Abel enquanto ele foi descansar, foi passear com a família. Enquanto o Caixinha aqui no Red Bull fala assim, não, data FIFA é época de treino. Aí o Red Bull começa a subir, está em segundo lugar, e o Palmeiras começa a cair. Então, data FIFA volta pior. É culpa de quem? Da presidente? Ou é culpa do treinador? Ou é culpa da comissão técnica? Arrumam confusão pra caramba, estão toda hora suspensos. Ontem, de novo, não estava o técnico no banco. Do outro lado estava o Filipão. Estava lá e grita e berra, não sei o quê. Não estou discutindo o nível de outro, até porque não dá. Porque um tem 2 Copas do Mundo, é campeão do mundo invicto, e o outro, mas não é isso. Mas um estava lá e o outro não estava. Se o Abel tem a importância que se fala dele, ele teria que estar lá. Não teria? Dá apoio pro time, coisa tá feia, toma um gol logo no começo. Onde é que ele estava? Na tribuna, suspenso. Por quê? Por culpa dele, porque ele vive criando problema. Os auxiliares dele vivem criando problema. E não se contesta. Tudo bem, tá tudo certo. É isso que você tá bom, fica com o cara.